Primeiro, Roger Schmidt continua no Benfica, David. Isso surpreende? Não me surpreende porque estava em jogo uma verba considerável de indemnização se ele tivesse que sair embora. Rui Costa desvaloriza isso. Disse que essa não é questão, nunca foi posta em cima da mesa. Coloca questões que podem ser contestadas claramente. Quando ele diz que nunca disse nada em contrário relativamente à saída de Roger Schmidt, mas também nunca disse nada a favor, e a verdade é que deixou que Roger Schmidt fosse sendo cozido a lume brando. Isso não foi bom para o próprio treinador, porque ficou sozinho na relação com os seus adeptos por ausência e falta de comparência do presidente. E depois sublinhou que a estabilidade é importante. Bom, mas que estabilidade é que poderá haver num quadro de divórcio absoluto do treinador com os seus adeptos? Faltou essa palavra, porque é que Rui Costa não saltou, Jorge, mais cedo na defesa de Roger Schmidt, já que a ideia era que ele continuasse? Sim, poderia ter dito alguma coisa mais cedo. Ele se calhar esperou esta altura agora para. Sobretudo na fase em que foi isso. mais contestado. Sim, na fase mais contestada. Mas eu acho que a interpretação que eu tenho daquilo que ele disse a imagem dele é do ano passado e não deste ano, que foi um desastre total. Portanto, na concepção. E uma parte do ano passado, não é? Uma parte do ano passado. Portanto, na concepção do Rui Costa, para manter o Roger Schmidt, porque ele acredita sobretudo naquilo que ele fez o ano passado, a ideia que me dá é pior do que este ano, é difícil. Portanto, ele pode continuar, que só temos tendência para melhorar. Acho que é um pouco a ideia que me fica. Há uma justificação que eu gostava de ouvir a vossa opinião, que eu queria perceber se faz sentido ou não para vocês. Quando Rui Costa diz que eu mandava embora Roger Schmidt, ou Roger Schmidt saía do Benfica, eu tinha que arranjar outro... Era uma atitude populista. Se o fizesse, seria uma atitude populista. Agora, escolheria outro treinador e vamos partir do princípio que esse treinador falhava. Eu ia ser acusado de, quer dizer, manda embora o outro e escolhe um que ainda consegue ter pior. Ainda é pior. Pronto. A expressão é um bocado essa. É uma justificação que se aceita no contexto da continuidade? Paulo, neste particular podes dizer tudo o que quiseres, porque se ele mantém este treinador e as coisas correm mal, vão dizer porque é que ele ficou com ele. Essa foi a parte que ele não referiu. Essa foi a parte que ele não referiu. Porque é que ele ficou com ele, quer dizer, sabendo que depois do desastre que foi esta temporada, ficar de novo com o treinador, quer dizer, é uma aposta. Portanto, a leitura que eu faço, e é muito simples, a leitura que eu faço é pior do que este ano é difícil. Portanto, o Roger Schmidt só tem tendência para melhorar, até porque eles vão atavancar, vão alinhavar e analisar aquilo que o ano passado correu mal. E o próprio Rui Costa falou nisso, laterais, jogadores que não se adaptaram e por aí fora. Portanto, na perspectiva do Rui, isto eu estou a tirar a ilação, ou não estou dentro da cabeça do Rui, mas estou a tentar descodificar aquilo que ele está a dizer. Estamos todos a tentar perceber o que ele disse. O que é que ele está a dizer. E aquilo que me parece que ele está a dizer é, foi tão mau este ano, só foi-se uma super taça e até o conjunto de exibições foi má, más adaptações, etc., que o treinador fazer pior é difícil. Portanto, agora alinhavando e estudando analisando aquilo que passou de pior, ele próprio disse que não voltam a fazer os mesmos erros que cometeram este ano, só tem tendência para melhorar. Uma coisa que ele nunca pode garantir. Com certeza, mas isso é o que eu estou a dizer, é a ideia dele. Ele nunca pode garantir até que, pior que este ano, não aconteça. Não acontece. Não é? Portanto, eu acho É sempre possível escavar mais fundo. Claro. Até dá a ideia que foi isso que condicionou a continuidade. Isto é, que condicionou a opção pela continuidade. Isso que veio a seguir ainda é pior. Ainda é pior. Sim, portanto, é uma opção que não é particularmente... Mas para ele não lhe cabe. Essa opção para ele não lhe cabe. Quer dizer, ele diz que temos que arriscar. Isso aí ele é correto. Ele diz que temos que arriscar. Portanto, eu arrisco que se pode repetir aquilo que foi feito na primeira época, porque não é obra do acaso, diz ele. Por acaso eu aí discordo um bocadinho, que até acho que algumas coisas foram obra do acaso. David, mas isso é outra conversa. Mas que o levaram a renovar o contrato. Renovar. Não houve nenhuma pergunta sobre Não houve sobre a renovação de contrato, sendo que Rui Costa diz, a dada altura, e isso de certa forma justifica a renovação de contrato, segundo Rui Costa, foi o ano passado, quando se abria a boca em relação ao Roger Schmidt, estávamos perante uma semidade. Portanto, toda a gente se ajoelhava perante a qualidade. Que seja pragmático. Mas não uma justificação para a renovação de contrato. Claro que não. Quer dizer, um presidente de um clube desta dimensão não pode deixar-se subir ao céu na euforia que o rodeia. Tem que ser, sobretudo, pragmático e considerar, na minha opinião, que era cedo demais para investir tanto num treinador que, afinal, não teve o ano todo de sucesso,
porque já aqui discutimos fartamente que houve ali um período em que o Benfica desapareceu do mapa e só por acaso é que a época não terminou em catástrofe para o Benfica. Há uma parte que eu gostava de saber também a vossa opinião, que é a parte em que Rui Costa traz um dado novo para a mesa, quando diz que muitas das opções foram provocadas por lesões, limitações físicas, que obrigaram o nosso treinador a ter de improvisar, e isso não passou para o público. Há aqui uma justificação de Rui Costa para o fracasso do Benfica, pegando do princípio que houve jogadores, é a leitura que eu presumo que se deverá fazer, havia jogadores que estavam no banco e estavam limitados e não podiam jogar? Bom, esta entrevista foi muito soft, muito suave. Ele disse o que quis no tempo que pretendeu e, portanto, não houve aqui contraditório, que é sempre essencial nestas entrevistas, porque, havendo contraditório, poderia-se elencar o vasto rol de jogadores contratados e depois descartados. Ele apenas se limitou a dizer, a referir Jurasek, não falou de tantos outros que passaram por ali. E Bernat também falou de Bernat. E justificou a contratação de Bernat, que era, digamos, a oitava maravilha do mundo. Confirmando que ele vinha com uma lesão muscular, mas que era ultrapassável, achavam eles. Não era a oitava maravilha do mundo, como já não era Draxler. Quando um jogador é descartado por outro clube, é preciso desconfiar. E no caso do Benfica já há outros antecedentes que levam a desconfiar muito. Eu nunca esqueço o caso do Douglas, porque é preciso também saber como é que o Douglas foi parar ao Benfica. Portanto, há aqui erros de casting claros que colocam no pelourinho o presidente e toda a área de prospecção e contratação dos jogadores. Porque isso foi uma das razões do falhanço do Benfica. Mas depois, ao treinador não compete improvisar, compete arranjar soluções. E arranjar soluções é olhar à volta, ver se há soluções possíveis e olhar para dentro de casa. 20 segundos. Tem condições para continuar no Benfica por muito tempo? Quem? Ou Roger Schmidt? Ou já entra ao Benfica mal ou coxo, digamos, na próxima temporada? Considerando a fé e a convicção de Rui Costa, digamos que se está a encomendar a todos os anjinhos no sentido de não acontecer nada de grave no início da próxima época. Por uma resposta rápida, Jorge. Achas que o Benfica começa já mal, ou pelo menos com o pé esquerdo? Não, é um risco, quer dizer, nestas coisas, é um risco, quer dizer, o Rui Costa diz uma coisa acertada, que é, não se pode estar a mudar todos os anos de projeto. Agora, o problema é que quem mudou o projeto, não sei se foi o Roger Schmidt, porque ele divide a responsabilidade com o staff que trabalha nesta área, não só o treinador, ele próprio, os outros canalizam, o scouting, e o próprio treinador diz que não há nenhuma contratação que não passe por toda a gente. O que para mim ainda é mais grave, porque sendo assim, quer dizer que há ali muita gente que ou percebe pouco da matéria ou estão fora do contexto. Quer dizer, porque uma coisa é errar num, outra coisa é errar em vários. Já erraram com o Draxler, voltam a errar com o Bernat. O Bernat é a cópia do Draxler, quer dizer, passou aí para curar a lesão. Sem tirar num porco. E a justificação que é Bernat quem tapa Grimaldo na seleção espanhola. E a questão dos laterais, tinha um lateral, o próprio Rui Costa diz que não estavam à espera que ele se lesionasse. Quer dizer, mas só com um tudo é possível no futebol, quer dizer, ele sabe melhor do que ninguém, porque foi jogador. Do lado esquerdo, a aposta de Jurasek confirma que foi uma aposta falhada. O porquê daquela contratação... Não é só o Jurasek, o Ristich, o João Vitor, enfim. O porquê de não ficar o Ristich e o porquê de não ficar o Gilberto, que já lá estavam. O próprio Gilberto, exatamente. E que tinham comprometido. Só em relação ao Di Maria, o presidente do Benfica diz que para a semana reúne com o representante do jogador e só depois se definirá se continua Di Maria ou não no Benfica. David, fica ou não aqui a ideia que a bola, de certa forma, pertence a Di Maria. Isto é, ele é que vai decidir se fica, se não fica. Dá a ideia que em relação ao Benfica e em relação ao Rui Costa em particular, essa questão está perfeitamente definida ou não? Não sei, porque Rui Costa não pode desviar-se de uma realidade que, aliás, o Jorge Batista já aflorou, que é, no tecido social do Benfica há muitos resmungos relativamente a Di Maria, que todos nós reconhecemos um enormíssimo talento ofensivo, mas também reconhecemos uma ausência total de sacrifício defensivo. E, portanto, isso está muito em causa e Rui Costa dificilmente poderá explicar, digamos, a continuidade de um jogador que apenas tira magia ofensiva e não faz nenhum esforço de ajudar a equipa. É verdade que, como disse o falecido romancista Eduardo Galeano, que andava pelo mundo fora com o chapéu na mão à procura de uma boa jogada, por amor de Deus, eu sou fã do Di Maria, também anda com o chapéu na mão a pedir de Di Maria um gesto de mágica que ele muitas vezes repete. Mas hoje, e tendo muito presente na memória a exibição de ontem do Atalanta, hoje, se calhar, o futebol exige aquele tipo de pressão e de intensidade e Di Maria, nesse caso, que acabou de estar fora de qualquer possibilidade. Jorge, é um extraordinário jogador, ninguém põe isso em causa, mas foi suficientemente influente na equipa do Benfica? Foi suficientemente positivo
para o Benfica ter um jogador com o peso de Di Maria que, à partida, tem um estatuto diferente dos outros e quando era substituído não gostava, dava pontapés em garrafões. Enfim, foi um jogador que trouxe ao Benfica, desequilibrou a favor do Benfica. Eu acho que em grande parte da época Vale a pena investir nele outra vez? Eu não sei o que é que está concordado. Quer dizer, é um jogador, primeiro, é um nome incontornável do futebol internacional. Isso parece-me óbvio. É um jogador extraordinário, independentemente de já ter, enfim, a idade passa por todos. É um jogador que continua a ser um jogador extraordinário. Eu acho que aqui há um ponto fundamental. Se tu tens um jogador desta categoria, como o Cristiano Ronaldo tem 40 anos, Ou o Messi quando jogava, não é? o Messi No quando jogava Barcelona. tem 38, ou coisa que o valha, quando tens o Pepe, quando tens jogadores que têm uma idade já avançada e que sabes que Podem algumas ser coisas... exceção por serem de uma qualidade Pronto, inigualável. E não não, é? e não podes exigir a eles aquilo que eles já não podem dar. Portanto, tu tens é que adaptar, se queres o jogador, tens que adaptar a própria equipa e enfim, a forma de jogar e o contexto e a tática da equipa para tirar o máximo rendimento desses Mas os jogadores. outros têm de jogar por ele também, em termos defensivos. Mas não é? faz defensivos, sentido quer com uma dizer, tem equipa da poder. dimensão do Benfica, porque é em altíssima Porque ele competição resolve, joga. porque ele resolve. Faz sentido o Benfica construir uma equipa em torno de um jogador destes? Não, só em torno do jogador não, quer dizer, só em torno do jogador isso... É que senão não faz muito isso sentido normalmente tê-lo. dá mau resultado. Não, mas não, o isso digo é, normalmente senão dá mau... também não faz sentido tê-lo. Não, a equipa Obrigado em- a andar a correr. Ele não a veio para equipa em Portugal si, para andar a correr atrás da Se o bola. Benfica se construirá à imagem e semelhança Di do Maria, Atalanta, dispensa o Di Maria, não é? Exatamente. Ele falou do Atalanta. Portanto, estamos aqui, nós sabemos um ou outro jogador, mas se tu perguntas à maioria das pessoas quais são as estrelas do Atalanta, ninguém te sabe dizer. Tem agora Ninguém se uma, lembra. Lokman, não é? Agora é este que marcou 3 gols e o Scamacca, provavelmente, que era outro excelente ponta de Fez lança. uma grande época também. Uma grande época. Mas quer dizer, em geral, tu não sabes quem são. E se calhar do Leverkusen já sabes mais. Quer dizer, o problema é que eles funcionam como equipa, para além de serem alto fortes e espadaúdos, como se costuma dizer, funcionam exatamente como equipa, não têm espaço, têm as linhas curtas. Quer dizer, é a forma como tu constróis a equipa. O ano passado o Benfica não deixava respirar. Este ano não foi capaz de fazer a pressão alta que fez o ano passado. Também tinha 4 ou Tão 5 simples quanto jogadores que isso. não faziam de pressão alta. Pronto, então, mas aí Pois é que está. tinham o ano passado, não tinham Mas o aí é ano que está, passado. como é que tu queres fazer para o ano pressão alta se vais meter jogadores que não fazem pressão Se o alta? objetivo é fazer pressão alta, tem que encontrar soluções para fazer Encontrar pressão soluções alta. Quer dizer, o futebol não é nenhuma matemática. Mas se o Di é uma Maria coisa resolver simples. não ficar, fica-vos ou não a ideia que Rui Costa não irá carregar muito. Isto é, Eu acho que quem decide é o Di Maria. Se me perguntas como perguntaste, sim. só, acho Já que tem esse decide é estatuto, ele. não é? Ele é que diz se lhe apetecer ficar, porque se calhar tem esse acordo, não estou a dizer que é ele que manda, mas tem esse acordo, se calhar. Porque o próprio Rui Costa foi claro a dizer que o objetivo do Di Maria era passar aqui pela Europa, terminar a carreira, ou digamos a última parte da carreira aqui, e depois ir para Rosário Central, para a Argentina, mas para as razões que eu já disse. Isto alterou um pouco, por isso é que ele quer falar com ele para a semana. Portanto, vamos ver que estado de espírito é que é o Di Maria. Agora, ouço leio na comunicação social dizer que é o Besiktas, já está interessado nele, estes e aqueles. É óbvio que há muitos, a Arábia, mas ele não quer ir. Portanto, quer dizer, ele é que vai decidir se quer ou não quer ficar. Eu estou convencido se ele disser, não, eu até fico mais um ano. O Rui Costa vai dizer que mas sim. também se ele disser, não, eu vou-me embora, Mas tem que se vou-me embora, encontrar- O Rui Costa também não se incomoda. Mas Tem não se incomodará tem que se muito. encontrar um modelo para ele. Exatamente. Não pode ser um jogador de 90 minutos nos jogos toda a temporada. Tu sabes que ele decide. Médico, de ser jogador, de ser tudo e mais alguma coisa. Aqui está, David, a tal explicação para alguns fracassos do Benfica. O treinador teve que improvisar. A grande questão aqui é, e Rui Costa teve o cuidado de não o dizer, é as várias gafes táticas, as várias omissões, as várias teimosias, a dificuldade de mexer na equipa. Isso já não tem a ver com a capacidade ou não de improvisar. Enquanto improviso, convenhamos que também não foi particularmente feliz. Não vimos nenhum esforço do treinador no sentido de descobrir soluções dentro de casa, nas equipas de formação, como aconteceu com João Neves e António Silva. Eu não quero acreditar que na formação do Benfica não haja excelentes laterais. Admito que sim. Portanto, não houve um esforço de pesquisa e de utilização que levasse a resolver o problema e por isso improvisou, que é uma coisa que no futebol hoje não é aceitável. Nenhum treinador do mundo improvisa, senão no decorrer de um jogo, em função de uma alteração significativa do próprio jogo. Ninguém improvisa. Procuram encontrar soluções para as necessidades da equipa. Veja-se que o Bayer Leverkusen, que ontem perdeu por acaso, criou 2 laterais de alto rendimento ofensivo. 22 golos entre os dois. Frimpong à direita e Grimaldo à esquerda. E pergunta-se depois como é que o Benfica não foi capaz de fazer um esforço para ficar com Grimaldo, se a importância dele no Benfica era aquela que hoje se sublinha. E o Rui Costa voltou a dizer que era muito difícil substituir Grimaldo, mas lá estava o Grimaldo. Sim, mas também diz que Bernat tinha mais prestígio, mesmo não jogando no Paris Saint-Germain, do que o Grimaldo nesta sua O saída. Draxler também tinha muito prestígio, porque na fase boa do Draxler, na fase saudável do Draxler, era um jogador de ponta. Mas o problema é como é que ele problema é que ele vem vem, para o Benfica e por nessa muito que ele altura. garanta que o Bernat vinha
em condições operacionais ótimas, eu tenho sérias dúvidas sobre isso, porque nenhum jogador vem lesionado e depois se lesiona mês sim, mês não. Portanto, não acredito nisso. Jorge, percebeste aquela ideia de justificação para a contratação de Bernardo, para o empréstimo de Bernardo? O facto de ele tinha muito mais prestígio, era, aliás, a primeira opção não era a de Grimaldo na seleção espanhola, mas sim a de Bernardo, e que Bernardo tinha mais prestígio, mesmo jogando pouco no Paris Saint-Germain, do que Grimaldo quando saiu agora do Benfica para o Bayern. Há um objetivo de atingir Grimaldo ou não? Não, enfim, acho que é impossível atingir o Grimaldo. O objetivo no sentido de justificar o não fazer força, Não, que é é disso, uma que, é disso que tentativa de Grimaldo se justificação. queixa. Exatamente. Mas mesmo Ninguém isso, fez força Bernardo para ele ser continuar. titularíssimo da seleção espanhola não é verdade, também Já não é totalmente. verdade, nem sequer era do Paris Saint-Germain já. Claro. Portanto, quer dizer, ele estava na fase descendente e com as lesões, etc. Quer dizer, agora, E não será seguramente Bernardo que impediu o Grimaldo de ir à seleção. eu não sei que o Rui Costa não explicou isso, não sei qual foi o objetivo da contratação do Bernardo, se era para substituir o Grimaldo ou não. Se ele já vinha lesionado, sabiam que ele ia recuperar. Então, ou então ele apelidou, enfim, a explicação de que foi azar. A gente contava com ele e tal, ele ainda tinha mais prestígio que o mas Vinha do tivemos PSG, azar. portanto tinha que ser bom. Tinha que não ser é? bom, portanto, Como ele é que vai Douglas ser vinha do azar. Barcelona, tinha que ser bom, não é? Mas, quer dizer, e depois ele estava lesionado, mas que aquilo era de recuperar e tal, mas enfim, pelos vistos, não sei o que aconteceu. Agora, o jogador tinha um historial de lesões. O jogador já tinha um historial de lesões, quer dizer, por isso é que já não jogava no Paris Saint-Germain, não jogava. O Draxler tinha um historial de E lesões. cá vem com uma lesão muscular e praticamente não jogou. Fez o jogo do Inter, Sim, ele jogou fez pouco. agora na parte Ele final jogou mais pouco, um ele pouco. jogou não é? pouco, quer dizer, depois há a questão da adaptação Não se percebe também. muito bem então que lesão era aquela. Mas não eu é? também não sei, quer dizer, e não sei responder a isso, porque ele é que lá está dentro, ele e os treinadores é que acompanham aquilo, quer dizer, isto é a repetição do Draxler, portanto há aqui um erro repetido. Há aqui uma em justificação relação para algumas àquilo que falhas aconteceu de já com- Schmidt, a questão da improvisação. É um texto que Rui Costa adaptou para esta entrevista como justificação. Não, o Rui Costa, vamos lá ver, o Rui Costa dividiu, honra lhe seja feita, dividiu as responsabilidades com todos, Sim. inclusive é com o treinador. Se Rui Costa diz, Às tantas até pareceu um treinador em vez de parecia, presidente. exato. jamais atirará as E ele culpas para também, cima com de certeza, Roger Schmidt. com Assumiu ele a certeza, isso responsabilidade. aí e também, ele também percebeu que foi um desastre o mercado. Ele próprio assumiu que tinha sido um desastre o mercado, quer dizer, que partiram com uma ideia e falhou outra. Mas, quer dizer, para mim a única coisa que eu vejo é partir para um mercado destes, o treinador, quer dizer, tem que se conversar, fala com toda a gente, fala inclusivamente com o treinador, mas tu tens lá jogadores. Quer dizer, a questão é, não estava o Grimaldo, esteve lá o Ristich um ano no banco com o Grimaldo, quer dizer, tanto o Ristich Nunca foi dado minutos nunca lhe a foi esses dado quase a jogadores. possibilidade de pegar. E era um bom jogador, eu dizia, era um bom jogador. Portanto, tu vais buscar um incerto, que não sabes se vai, por aquele que já lá está, conhece, sabe como é que joga. E é curto dizer-se que Como é corre que ele mal funciona? um investimento de 100 milhões de euros em jogadores. É outra coisa, isso é outra coisa. Depois tem o Ele lateral perde os 100 direito. milhões, Correu são de muito ativos mal, não é? rentabilizáveis. Exatamente. Eu Correu gostava muito de saber mal, não foi só Correu um. muito mal, Muito correu muito mal. mal. Depois tem um lateral direito. Não estava à espera que ele se lesionasse durante a temporada, uma grande parte da temporada. Só tem um. Porquê é que não Estava ficou lá o Gilberto, Gilberto? exatamente. Porquê é que não ficou lá o Gilberto também? E o Gilberto, aliás, havia, e todos nós percebemos que no primeiro ano do próprio Roger Schmidt percebemos que ele não engraçava muito com o Gilberto, como não engraçou com o Vlaco Dimos. Foi outro dos casos que foi abordado. Quer dizer, a forma como ele saiu. Portanto, quer dizer, há ali uns erros que são erros de palmatória que uma equipa profissional como o Benfica não pode ter. Quer dizer, e E aqui, improvisações nunca. improvisações não, e as improvisações até deram Continuar mau nos resultado. seus. Jorge, a grande questão é que Coxo não quer jogar a 8, quer jogar a 10. E dá uma entrevista à referida do Benfica a dizer é ali é que eu jogo, só que aquele lugar estava ocupado. Mas curiosamente não estava ocupado por João Neves. Esta analogia entre Coxo e João Neves foi inocente. Porque, enfim, havia o Coxo Rafa, não. É Sim, Coxo João Neves. João Neves, sim, porque o João Portanto, uma indireta para Coxo em relação à posição 8. Eu acho que o Rui Costa o que ele quis dizer é que o João Neves foi interrompida ainda mais a possibilidade do Coxo dar mais nas vistas, porque de repente apareceu o João Neves, que não se estava à espera. Portanto, saiu na cartola um João Neves que, entretanto, apagou muitas das coisas e aquilo deve ter intimidado um pouco o próprio Coxo, que estava Cá seriado pela base a adaptar ao- ideia de que se prometeu ao Coxo que ele jogava a 10. É isso que Rui Costa diz hoje. Provavelmente não se pode Se não, prometer jogava, a um jogador. se não fosse João Neves, ele jogava a 8. Não se pode prometer ao jogador, olha, tu vais jogar agora Diz-se nesta muitas posição. vezes que terá sido prometido a Coxo que ia jogar a 10. Que ia jogar a 10. Provavelmente sim, quer dizer, ele deu aquela Pode ter entrevista. sido contratado como um excelente 10 de futuro, não é? Até pode ser isso, quer dizer, a questão é, eu continuo a dizer, ninguém melhor que o Sr. Roger Schmidt conhecia o Coxo. Claro. Ninguém melhor que o Sr. Roger Schmidt, portanto ele sabia onde é que ele devia jogar porque viu lá
ele a jogar na Holanda, quer dizer, muito mais do que nós. Eu quase nem me lembro do Coxo, por exemplo, mas não sou treinador, nem era eu que o tinha que ajudar. Se tivesse que me contratar, ia ver primeiro como é que era. Agora, para aquilo que o Roger Schmidt queria, foi buscar o Coxo. Quer dizer, não te esqueças que tinha sido o Enzo Fernandes. Não sei se há aqui uma analogia relativamente àquilo que pretendiam do Coxo comparativamente ao Enzo Fernandes. Agora podes especular à vontade. Sim, mas o Coxo é que não estava muito interessado nisso, Ora naquilo bem, que se percebeu. por aí que eu quero chegar. Quer dizer, e essa analogia, se o mal ser essa analogia, porque ele ia jogar no lugar onde andava o Enzo Fernandes. Portanto, a questão é, Jorge, ele vem pedir para jogar a 10. A forma como o Rui Costa desvaloriza, de certa forma, ou pelo menos não lhe dá grande ênfase às questões de ordem disciplinar que aconteceram durante a época, com entrevistas dos jogadores, das mulheres dos jogadores. Rui Costa aqui tem um posicionamento, ainda não de presidente do Benfica, mas de ex-jogador que se coloca primeiro na pele dos jogadores e só depois na pele de um dirigente que tem que ser disciplinador e não pode permitir. Sim, ele quer passar, quer desdramatizar um pouco esta questão. Eu percebo. Quer desdramatizar um pouco esta questão porque, enfim, ele foi jogador, sabe muito bem, ele próprio diz que se irritava muitas vezes quando era substituído, etc. Portanto, é uma reação, para ele é uma reação natural do Di Maria, que estava habituado a ser paparicado, não tanto nas Juventus, porque ele nas Juventus saía muitas vezes, eu nunca ouvi fazer nenhuma reação, enfim, pelo menos daquelas visíveis. Agora, obviamente que aquilo é condenável, mas isso acontece em quase todos. Os jogadores saem ofendidos. Agora o Ederson saiu com o Guardiola, saiu ofendido por querer continuar em campo e o treinador resolveu tirá-lo e tal. A verdade é que ele no outro jogo, a seguir, na final, ficou fora. Não jogou. No último jogo da festa, ele já não jogou. Portanto, aqui depende da forma como as coisas são conduzidas. Qual é o peso do jogador e, sobretudo, qual é o peso da direção e o peso do treinador. David, a questão de Vlaco Dimos, havia aqui uma certa expectativa do que é que ia dizer o Rui Costa. O Rui Costa o que diz é, ele é informado que não vai ser titular e pede para não ir para o banco. Isso foi, aliás, o que foi tornado público. A grande questão aqui é qual foi o timing em que isso aconteceu, o que é que foi dito a Vlaco Dimos e depois retirado, e se a ideia de Vlaco Dimos ter dito eu não fico no banco, não me levem para o banco, é o suficiente para acordar pacificamente que a melhor solução será deixá-lo sair. Ele era titular do Benfica. Esqueceu-se do início da história. O início da história foi uma crítica pública do treinador Schmidt a Vlaco Dimos depois do jogo com o Boa Vista. Absolutamente inexplicável, porque também não fez o elogio a Vlaco Dimos quando ele salvou o Benfica e foram muitas as vezes que salvou o Benfica. A questão do guarda-redes é que ele precisa ter a confiança total. É o único jogador de campo que precisa da confiança total do treinador e por isso é que raramente é substituído o guarda-redes. O guarda-redes tem que saber a sua posição na equipa. E Vlaco Dimos, nessa altura, encheu-se de dúvidas em função das dúvidas do treinador. E depois, sabendo que ia para o banco, evidentemente, colocou-se em rota de colisão. Foi inocente aquela história de tínhamos 3 guarda-redes, Trubin, Samuel e Vlaco Dimos. Eu acho que havia muita pressa em colocar... terceira opção. Havia muita pressa em colocar Trubin na baliza. Penso eu, não sei se é verdade, mas penso que houve muita pressa de colocar Trubin na baliza e desvalorizando tudo o que Vlaco Dimos tinha dado ao clube. Mas esse é apenas um dos equívocos do Benfica, porque em relação ao Di Maria, a questão não está se ele sai insatisfeito do jogo, porque muitos jogadores saem insatisfeitos do jogo. É a falta de gestão do treinador. Exatamente. Porque... E a injustiça do ter culpado... E deixou que ele jogasse sempre. Sim. Quer dizer, não fez a gestão de um jogador que já tem uma idade provecta, em jogos mais simples, fazê-lo descansar para o usar em jogos mais complicados, e a mesma questão em relação a Coxu. Coxu também não foi rendibilizado no Benfica, não para ser o verdadeiro 10, mas um treinador também se destaca pelo convencimento que exerce sobre o jogador, convencendo o jogador a jogar numa posição que interessa à equipa, porque antes do jogador está a equipa. Portanto, esta explicação não... Nem colha de Vlaco Dimos, nem colha de Coxu, nem colha de Di Maria. A de Vlaco Dimos é quase uma espécie daquela do Bá, com o Gilberto. É quase a mesma coisa. Quer dizer, veio o Turbine, era para meter o Turbine. Não é? Como foi quando apareceu o Bá, era a intenção de afastar o Gilberto para ir para lá o Bá. O jogo do Boa Vista calhou mesmo, foi mesmo azeite para que isso acontecesse. A questão aqui não parece ser propriamente se João Neves tem ou não tem características de líder. A grande questão aqui é, temos que recordar que Otamendi se queixou há bem pouco tempo que não deu mais a cara. Porque o departamento de comunicação do Benfica, por muitos dribles que foram feitos na altura, que é a prensa e a prensa e a prensa e a prensa para a esquerda e a prensa para a direita em castelhano e a prensa em português, o que ele quis dizer foi a direção de comunicação do Benfica não permitiu dar a cara mais vezes como eu gostaria enquanto capitão de equipe. A grande questão é, se João Neves, numa situação dramática como estava a viver, era tão líder, tão experiente já, com tanto peso, que obrigaria a ser ele a dar a cara por uma derrocada. Pior do que isso, porque ele diz que foi propositado isso. Foi uma mensagem para dentro e para fora. Sim. E isso ainda agrava mais a situação no quadro em que João Neves foi obrigado a falar. Foi obrigado a falar, porque eu não acredito que ele voluntariamente tenha posto o dedo no ar, eu quero falar.
Sobretudo quando há um capitão que se chama Otamendi, que depois vem dizer que gostaria de dar a cara mais vezes, mas que não o deixaram dar a cara Percebes que mais um dos jogos era esse. Exatamente. Um dos jogos é que Mas ele não está não podia porque ele aí estava castigado. Ele nesse jogo estava castigado. Sim, mas houve um capitão da Houve vários a questão Não, eu firmo a ideia de alguém com peso ter ido. Sim, mas não é só o Otamendi, há lá não sei quantos. Sim, mas a questão aqui é que João Neves pode ter a personalidade mais forte do mundo, mas há situações em que nem o jogador com personalidade mais forte, sendo jovem, tem que dar a cara ou pode dar a cara. Tem sempre que ser alguém com estatuto, com força, um líder da equipa, experiente, veterano, que seja capaz de dar a cara numa situação daquelas. E, portanto, o que Otamendi vem dizer depois é que o Departamento de Comunicação do Benfica é um desastre absoluto. Eu, com todo o respeito, aqui não posso concordar com o Rui Costa, como é óbvio, com todo o respeito, acho que aquilo é um erro tremendo de comunicação. E foram buscar, ainda por cima na altura que ele estava a viver, quer dizer, uma altura terrível que ele estava a viver. O Otamendi não podia ir, mas há lá mais. Mas a questão não é o poder ir no jogo do mais. Porto. A questão é Otamendi, quando fala e quando diz o que diz, quando Ele diz em diz vários eu jogos, já vi ter ele dado... diz em vários podia ter jogos. dado- Exatamente. Não se dá a referir-se noutros jogos, podia ter entre ido. eles o jogo do Porto, se não devia de ir a alguém com Claro, mais peso. Mas isto reflete exatamente que há um erro ali de comunicação, que há um erro ali na condução daquilo. Quer dizer, isto parece-me óbvio. É 2 mais 2, ainda por cima numa área que eu aí estou à vontade. É óbvio que aquilo é um erro. O que é que acontece? Numa derrota por 5-0, vão buscar o jogador que é mais acarinhado pelos adeptos, portanto a ideia é ir buscar o jogador que estava numa situação mais difícil, mas é acarinhado pelos adeptos, aí não pode haver, se calhar, a contestação baixa, porque é um jogador que as pessoas gostam, que os adeptos gostam, e portanto não vão fazer tanto alarido, porque é o jogador que mais gosta. Portanto, não é aquele que é por ser líder ou não. Ele tem 19 anos, caramba. Puseram o miúdo de uma forma É indecente. óbvio, é um tremendo erro, porque o miúdo até pode falar bem, e falou, ele até sabe onde está e tudo bem. Mas aquilo era de preservar, quer dizer, não é depois de perder 5-0 com a situação que ele tem, que vais pedir a um jovem de 19 anos para ir lá falar, quer dizer, ele até podia ter dito a outro, o rapaz tem personalidade. A não ser pedir alguma clemência, mas, quer dizer, porque é que não fala o João Mário que jogava assim, porque é que não vai o João Mário, que é mais experiente, não era preciso ir ao Otamendi, mas há lá mais. Havia lá mais jogadores com experiência, portanto, é um erro crasso de comunicação, quer não vale a pena agora o Rui Costa estar a tentar, enfim, que ele tem líder, enfim, com o peso, não me interessa, ele tem 19 anos, na situação em que foi um erro. Para mim foi um erro crasso. E o Otamendi confirma isso porque não foi nas outras David, alturas em que podia para uma ter resposta ido. rápida, em relação à contestação, Rui Costa tenta desdramatizar a contestação ou foi impressão minha? Não, tenta e sublinha que a maior virtude do Benfica ou de qualquer clube é da unidade entre todos, entre a direção, jogadores, técnicos e público. E a verdade é que essa unidade não foi conseguida. E a grande questão é se essa unidade pode ser reconstruída na próxima época, porque os adeptos, eu não estou a falar de um grupo minoritário de adeptos que vociferam mais que os outros, estou a falar de uma maioria considerável de adeptos do Benfica, de sócios, que não querem Roger Schmidt, que se divorciaram dele. Ora, reconciliar Roger Schmidt com esses adeptos e, sobretudo, com a atitude arrogante do treinador, vai ser muito complicado. David, este era provavelmente um dos momentos mais aguardados também desta entrevista, as justificações de Rui Costa. Sem dúvida. Há questões que não vieram para esta entrevista e eram importantes, talvez mais importantes até que a equipa de futebol. As claques, a situação financeira, a auditoria forense prometida, mas nunca revelada, a comunicação, já aqui falámos, mas em relação a esta questão, longe de mim a ideia de colocar Rui Costa no pelourinho como tendo responsabilidade de algum ato ilegal na história do Benfica. Mas há uma pergunta que não foi feita ainda a Rui Costa e que ele tem que responder um dia. O que é que andou a fazer tantos anos no Benfica como administrador, como lugar-tenente e delfino de Ele Luís diz que Filipe não Vieira? se apercebeu nunca de nada. Então é uma questão que se deve colocar o que é que andou a fazer. Quando alguém está numa determinada função, numa determinada estrutura, ou tem que saber o que é que se passa, ou então retira-se porque ninguém lhe dá cavaco e ele não quer saber do que se passa. E Rui Costa não. Prosseguiu ali, fielmente, lealmente ao lado de Luís Filipe Vieira e não pode agora dizer que desconhecia tudo o que se passava no Benfica, porque isso então coloca-o naquela difícil posição de não ter andado lá a fazer nada. Aquele posicionamento, a presença de alguns elementos ligados a Luís Filipe Vieira, nesta direção de Rui Costa. Rui Costa deveria ter pensado nisso, devia ter pensado na possibilidade de afastar todos aqueles que direto ou indiretamente funcionassem junto de Vieira.
É a minha opinião que o Rui Costa nunca deveria ter sido presidente do Benfica, exatamente pela história que o liga a Luís Filipe Vieira, ou então deveria deixar passar muito tempo, o tal período de luto, antes de voltar a uma função destacada no Benfica. Porque da suspeita ele não pode livrar-se e, longe de mim, repito, colocá-lo em alguma situação que possa atentar contra a honra de Rui Costa. Agora, a verdade é que andou muitos anos, demasiados anos no Benfica, ao lado de Luís Filipe Vieira, para dizer que não se apercebeu de nada, porque então não andou lá rigorosamente a fazer Uma resposta nada. muito rápida, David. Rui Costa diz que não teme eleições. Diz que nem sequer está preocupado com isso, não está agarrado ao lugar. Como deve ser. Aliás, nenhuma pessoa deve estar agarrada ao lugar. Veremos, com o decorrer da próxima época, que pode acelerar ou não as eleições. A bem do Benfica espera-se que não, evidentemente, porque se a situação desportiva se degenerar muito, haverá eleições antecipadas, mas Rui Costa, em minha opinião, tem razão para não temer eleições, porque não estará agarrado ao lugar.